Paz, igreja, boa noite. É tão bom estar aqui, né? Eu vim com a chuvinha lá de Porto Alegre e vinha pensando, né? Como é bom estar na casa do Senhor, né? Mais uma noite. É uma pena, né, que alguns não puderam vir, acredito que é por causa da chuva também, né? Trabalho, todo mundo. Mas que é bom estar aqui, é bom. É um refrigério que a gente recebe, assim, que limpa a alma, né, gente? Glória a Deus. Eu queria abençoar a vida da pastora Terezinha. Que Deus abençoe cada vez mais a vida dela. Que Deus venha usar ela poderosamente, né? Para nos dar palavra e que seja mais um alimento, que hoje só está tendo alimento aqui, né, gente? Glória a Deus, né? Então eu quero abençoar a vida da nossa pastora, que Deus abençoe ela, que Deus dê discernimento a ela para nos passar a palavra e que a gente se alimente mais um pouco. Glória a Deus, amém? Amém, igreja. Paz do Senhor. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Mais uma vez. Cada vez que a gente vê o nome na escala, a gente fala assim, ai, graças a Deus, venci, né? De repente vem a escala nova, você está lá de novo, né? Você fala, ai, de novo. Mas graças a Deus, Deus é a nossa força e Ele é o que nós precisamos, né? Pode se assentar. Ouvindo a Andressa, eu brinquei com o Gessé assim, ó, deixa ela continuar, tá tão bom. Tá tão bom ouvir ela. A gente se surpreende, né? Porque uma palavra dessa de 10 minutos, às vezes a gente acha pouco 10 minutos, né? Mas revela, né? Os talentos que Deus está trazendo no nosso meio. Eu louvo a Deus, né, por esse dia. Louvo a Deus pela vida de vocês, né? Tão bom estar na casa do Pai, né? Para mim, não tem coisa melhor nesse mundo. Eu amo estar aqui. E Deus tem me permitido eu estar bem mais aqui. Tem dias que eu passo quase o dia todo aqui na igreja. Orando, varrendo e pensando, né, nas coisas do céu. E quando eu vi meu nome na escala ali, Deus já tinha colocado uma palavra no meu coração. Uma palavra que eu aprendi ela quando eu era ainda pequena, na escola dominical. E eu creio que as crianças aqui da igreja têm aprendido essa palavra. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, a gente vê muitas histórias ali. Se inicia, né, com a criação do mundo, depois vem a história de Abraão, depois vem de Isaac, Jacó, e vem de José. E essa história, Deus tinha colocado no meu coração e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre sonho. Tem sonhador aqui? Amém. Às vezes, os sonhadores não têm, assim, uma boa, né? Às vezes é criticado, às vezes as pessoas tiram sarro, né? E quando como eu falei para vocês, eu cresci ouvindo essa história. Só que cada vez que a gente vai ler a palavra de Deus ela se renova todos os dias. Então, cada vez que você lê, você aprende algo novo. E quando eu comecei a ler a história de José, eu lendo a história, eu confesso para a igreja que eu aprendi muito, muito, muito mesmo, né? Eu tenho em casa um sonhador que eu admiro, né? E tenho que dizer assim que a unção que a gente admira, essa a gente atrai. E eu me considero uma sonhadora também. E domingo aqui, quando eu estava ouvindo o Gessé falar aqui, eles deu uma pinceladinha sobre sonhos, né? Que às vezes a gente erra ao contar nossos sonhos para a pessoa errada. E é isso que nós vamos ver nessa história, nessa noite. Mas antes de entrar na história de José, eu não posso passar sem dar uma pinceladinha na vida de Raquel, que foi esposa de Jacó. Raquel, Jacó conheceu Raquel num poço, né, e se apaixonou. Foi amor à primeira vista.
E eu vejo que se Raquel não era a mulher mais linda da Bíblia, eu acho que ela era a mulher mais linda do mundo, né? Porque Jacó trabalhou 7 anos por ela. Aí eu pergunto para vocês, homens aqui, quanto tempo vocês trabalharam por suas esposas? Então, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Pensa bem, 7 anos não é 7 dias, né? 7 anos é um tempo. E quando ainda chega o dia do casamento, ainda Labão ainda troca, né? Coloca Lia lá no lugar de Raquel, a mulher errada. Tá. Mas chegou o dia que ele casou com Raquel. E ele começou a ter filhos, né? Com Lia, com as servas, com as servas tanto de Lia como de Raquel. Mas Raquel não conseguia ter filhos. E chegou a ponto de ela chegar para Jacó e dizer assim: dá-me filho, senão eu vou morrer. Eu imagino Jacó, né? Já tinha um monte de filho e ela pedindo para ele dar filho, como se fosse o problema de Jacó, né? Mas ali tinha um sonho na vida daquela mulher, e é isso que eu quero falar para vocês. Ela tinha um sonho de ser mãe. E Deus realizou o sonho na vida dela. Deu José. E agora eu quero entrar na palavra que diz Gênesis 37:5, se vocês quiserem acompanhar. Gênesis 37:5 diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Aqui diz que os irmãos passaram a odiá-lo. Isso quer dizer que eles já não gostavam. E depois dele ter contado o sonho, só aumentou a intensidade do ódio por ele. Mas José, sonhador, e o sonho que ele teve é um sonho assim estranho, né? Porque se você for olhar bem, ele sonhou que a lua e o sol se inclinavam para ele. E é interessante que se a gente for lá em Gênesis 1:16, a gente encontra lá assim: Deus fez os 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. O que Deus estava revelando nesse sonho para José? Só que ele não entendeu, mas Deus já tinha um propósito na vida dele, que ele ia ser governador. Que lindo, né? Lá atrás um sonho, e lá na frente um governo esperando por ele. E aí começa a trajetória daquele sonho, que eu acho linda essa trajetória, porque às vezes nós sonhamos, né? E como diz a Bíblia, que ele contou aos irmãos, e a gente conta os nossos sonhos para a pessoa errada. Mas às vezes você pode perguntar assim: mas para quem que eu posso contar meu sonho? Então, porque a gente gosta de dividir, né? Quando você tem um sonho, você gosta de contar para alguém. A gente deve contar nosso sonho para as pessoas que sonham também. Porque é interessante quando você vai contar um sonho para uma pessoa que sonha, porque você está contando o sonho, ela está ali já, ó, esperando para contar o dela também. Então fica, uma termina, a outra começa. Aí você está entendendo que você está contando o teu sonho para uma sonhadora. E é isso que a gente deve fazer. Mas José não fez. José fez errado. Ele contou para os irmãos. E aquilo causou muito ódio no coração dele. E o interessante é que Jacó, ele amava José. E ele amava mais que os outros irmãos.
E isso foi aonde começou a gerar uma inveja e gerar um ódio no coração deles. E quando Jacó deu a túnica para José, isso enfureceu mais ainda aquele ódio por ele. Mas Deus tinha propósito na vida de José. E o que mais me chama a atenção é que o sonho sempre vem acompanhado de um comprometimento para a realização. Como você pode saber se é um sonho ou se é um delírio? O sonho, é isso que eu falei, ele vem acompanhado de comprometimento para a realização. E o delírio, ele é mais ou menos assim. Você quer passar no Enem, mas você não estuda. Mas você quer passar. Você quer se tornar uma pregadora, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu não gosto de, né? Mas o ser humano, ele gosta de ser popular. Ele gosta de ser contemplado, né? Às vezes a gente canta aquele louvor, como que é? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Às vezes até canta, mas a gente gosta de ser popular. A gente vê na escola, né? Quando a gente, na verdade, quando eu estudava, né? Que eu já deixei de estudar um tempinho. As meninas que era popular na escola, né? Que tinha aquelas que chamavam, que tinha amizade com todas, né? E a gente sempre queria, por que né, ela é popular e eu não consigo ser? Então isso é do ser humano, é errado? Não, é do ser humano isso, né? E o delírio, ele é isso que eu falei. Às vezes você quer ser uma pregadora, mas você não ora e não lê a Bíblia. Isso é o quê? É um sonho? É um delírio. Mas se você lê a Bíblia, e se você ora, e às vezes você não consegue interpretação, você até faz o esforço e a parte que fica para você fazer, e você não consegue, aí isso aí já é o quê? Isso é um sonho, você está sonhando, né? Às vezes você vê algo na tua vida que você sonha e você acha tão impossível, né? Já aconteceu isso com vocês? Porque comigo já aconteceu. Às vezes eu sonho com alguma coisa e falo, Senhor, mas isso é impossível de acontecer. E muitos desses sonhos meus têm se cumprido, né? E nessa trajetória do sonho até o cumprimento dele, várias coisas que vai acontecer na tua vida. José, ele começou a trajetória dele quando Jacó chamou ele e falou assim: teus irmãos estão no campo, né? E eu quero que você vá lá atender eles, ver como que eles estão demorando e o que está acontecendo com eles. Mas eu, como mãe, e eu sou bem... A Eduarda até tem hora que fica brava comigo, né? Porque eu sou bem protetora. Eu jamais mandaria um filho sabendo que os irmãos não gostavam. Mas Jacó mandou, né? Chamou ele e mandou ele ir ver os irmãos. E o que eu vejo em Jacó é que ele era obediente, né? Ele obedeceu o pai, mesmo sabendo, porque você sente quando uma pessoa não gosta de você. E mesmo ele sabendo que os irmãos não gostavam dele, ele obedeceu e foi atrás dos irmãos. Mas você lendo a história, você vê que ele não encontrou no lugar onde o pai tinha falado que ele estava. E ele já estava voltando embora. E quando ele estava voltando embora, apareceu um homem. E às vezes a gente olha, né? Quando a gente olha para esse homem que apareceu, você pensa assim, puxa, se esse homem não tivesse aparecido, não tinha acontecido nada com Jacó, né? Ele não tinha ido para a cisterna, ele não tinha sido vendido, né? Mas isso eu quero trazer para nós. Às vezes aparecem pessoas nas nossas vidas que é Deus que coloca para o propósito que Ele tem na nossa vida se cumprir. E às vezes você acha que é uma coisa que, né, que você passa por um
por um momento difícil, mas é Deus te levando por propósito. E interessante quando aquele homem, foi ele que se dirigiu a José e perguntou, né? Aí ele falou que estava procurando os irmãos, mas não tinha achado. E aquele homem pegou e falou mais ou menos aonde os irmãos estavam. E quando José foi, os irmãos viram ele vindo. A primeira coisa que eles falaram, eles disseram assim: e lá vem o sonhador, né? E eles ficaram ali pensando, o que vamos fazer, né? Eles estavam sozinhos, Jacó estava longe, José estava sozinho ali, eles tinham ali uma oportunidade de fazer alguma coisa para ele. E eles fizeram. Eles pegaram José e jogaram num poço. E José ficou lá. E eles lá, como diz, lançando a sorte, né, para ver o que eles faziam com José. E José ficou lá. E o que mais me impressiona nessa história é que José, ele sempre ficou quieto, né? Ele vendo a sorte dele ser lançada, não sabia o que ia acontecer com ele, mas ele estava bem quietinho ali. Ele podia gritar lá do fundo, né? Pedir socorro, gritar. Às vezes a gente se depara com a adversidade da nossa vida, a primeira coisa que a gente faz é murmurar, é reclamar, né? O porquê que está acontecendo, né? E é Deus forjando o nosso caráter, né? Às vezes o nosso casamento não vai bem, né? Nós estamos passando por problema, e às vezes é propósito de Deus para forjar o nosso caráter, para nos tornar uma pessoa melhor, para mudar nós. Tem um dizer assim, né? Que às vezes o príncipe vem a cavalo e daí o príncipe cai e chega só o cavalo, né? Então, quando acontece isso, é Deus forjando o cavalo para o príncipe em cima, né? E às vezes a gente não entende o que Deus está fazendo na nossa vida. E a gente tem que ficar atento. Se você tem um sonho, se você sonhou, a realização do teu sonho, você vai ter uma trajetória. E a trajetória não vai ser só de bênção. A trajetória que você vai passar vai ter adversidades, como teve na vida de José. Teve a cisterna. Depois os irmãos decidiram vender ele, né, para uma caravana de israelita que estava passando. E eles acharam que vendendo o José, eles tinham se livrado de José. Mas Deus estava no negócio, né? E quando José chega no Egito, ele foi parar na casa de Potifar. E ali era um preparo para José, porque ele ia se tornar governador. E ele caiu dentro de uma casa que ele se tornou um servo fiel ali dentro. Ele fazia tudo ali dentro da casa. O Potifar, ele deu carta branca para ele ali, para ele fazer tudo. Era um servo de confiança. Então já era Deus fazendo com que ele aprendesse ali a lidar com dinheiro, a lidar com, né? Foi uma escola. A casa de Potifar foi uma escola. Só que José estava se sentindo bem ali. E às vezes a gente está num lugar e a gente não quer sair dali, porque a gente está se sentindo confortável ali. Tá bom. Só que o que Deus tem para a nossa vida é maior. Daí Deus usa algo difícil para nos tirar do conforto, para nos tirar da comodice que nós estamos vivendo. E foi isso que Deus usou ali com José. Deus fez com que a mulher de Potifar, né, se sentisse atraída por ele, mas ele, temente a Deus, servo de Deus, né? E às vezes, né, o demônio coloca na nossa vida algo doce para fazer com que as coisas que Deus tem para a nossa vida não se cumpram, né? Ele mostra alguma coisa, algo assim que pode ser atraente aos nossos olhos, né? E a gente tem que vigiar, porque a Bíblia manda nós orar e vigiar. E José vigiou, ele saiu correndo e a mulher, né, agarrou ele e ficou com algo dele ali e gritou. E nesse meio tempo Potifar chegou e ela contou a versão dela, né, do fato.
E para onde que José foi? Para a prisão. Ele foi para a prisão ali, né? Mas desde a saída dele, cisterna, casa de Potifar, Deus estava com ele. E o que eu enxergo nisso e vejo que quando Jesus estava subindo para o céu, ele disse assim que ele estava indo, que ele ia mandar um consolador, né? E ele disse também que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, ele está conosco todos os dias, todas as horas, todos os segundos. Ele está comigo. Eu estou sozinha, ou eu estou acompanhada, ele está aqui. E não foi diferente. Deus, ele estava com José na cisterna, estava na casa de Potifar e estava também na prisão. E Deus prosperava ele, em tudo, onde ele chegava, Deus prosperava. É lindo ver isso na vida de José, né? Deus prosperando, até numa prisão, Deus prosperou ele. E lá dentro, ele conheceu o copeiro e o padeiro do rei, de Faraó. Eles estavam ali, e ambos deles tiveram um sonho. E no outro dia eles amanheceram todos perturbados, né, pelo sonho. E Deus deu discernimento para José, e José revelou o sonho do copeiro e do padeiro. E ele pediu para o copeiro, a hora que ele chegasse na presença de Faraó, que lembrasse dele. Mas eu vejo assim que se o copeiro tivesse lembrado dele, quando chegasse lá, José não teria chegado a governador. José tinha ficado ali, sendo um servo, mas Deus tinha outro propósito na vida de José. E quando o copeiro saiu da prisão, ele simplesmente se esqueceu. Ele foi esquecido. Ele não lembrou mais. E se passaram 2 anos. Mas a palavra de Deus diz assim: ainda que uma mãe que amamenta seu filho se esqueça, eu jamais, todavia jamais esquecerei de ti. E é lindo isso, né? Porque Deus, ele não se esquece. Às vezes você pode achar que você é esquecido, que você está esquecido, mas Deus, ele não esquece de você. Ele está com os olhos ali, atento para você. E quando se fecharam os 2 anos, Faraó teve um sonho, e ninguém conseguia decifrar aquele sonho de Faraó. Aí foi então que o copeiro lembrou de José. 2 anos se passaram. E quando José saiu da prisão e foi até Faraó falou com ele, ele falou assim: não, eu não, mas o Deus que eu sirvo vai dar a revelação. E Faraó conta o sonho para José, e José fala o que ia acontecer. E José foi mais além ainda. Ele disse para ele arrumar um homem de confiança para fazer o plantio, para fazer os lugares aonde ia ser armazenado o trigo, né? Que eles iam ter que fazer um estoque muito grande, porque ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome na cidade do Egito e toda a região. E quando ele terminou de falar, Faraó falou assim: é você, esse homem. Ali se cumpria o propósito que Deus tinha na vida. Ali se cumpria tudo o que ele tinha sonhado lá atrás, que eu tenho certeza que quando ele sonhou, ele achou impossível, né? Pai, a mãe já não ia fazer parte do sonho, porque quando a mãe Raquel teve Benjamim, ela morreu no parto. Mas o pai, os irmãos, né, iam se dobrar na frente dele. E foi lindo o que aconteceu no final. Quando começou a fome no Egito, né?
José está lá, dono do mercado, governando tudo, ele governava tudo lá. E o interessante é que quando ele se tornou governador, ele podia ter ido, né, lá na casa de Potifar e tirar satisfação com Potifar, né? Ele era governador, abaixo de Faraó era ele que mandava, né? Porque às vezes a gente passa por alguma coisa e quando a gente tem a vitória, às vezes a gente quer cantar aquele hininho da vingança, né? Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, né? E José podia ter feito isso, podia ter chegado lá, né, e falar, olha, agora eu, abaixo de Faraó, eu que mando, né? Mas ele não fez isso, ele esqueceu tudo. E a Bíblia diz que quando os irmãos chegaram para comprar, e ele viu os irmãos, ele falou aos irmãos com o coração. Olha que lindo, né? A gente tem um coração moldado por Deus, ter um coração voltado para Deus, né? Um caráter voltado para Deus. E ele vendo os irmãos, ele saiu e foi chorar, né? Porque ele se alegrou de ver os irmãos, né? E os irmãos chegaram e se cumpriu o sonho, que os irmãos se dobraram na frente dele. E quando eles começaram ali a negociação, teve uma negociação toda ali, né, que se você for ler, eu aconselho você a ler essa história, porque é uma história muito linda, uma história que fala com a gente, uma história que motiva a gente, né? Quando eu estava lendo essa história, ela me motivou, ela falou muito comigo. E quando você lê ali, você vê que existe muitas coisas que aconteceram ali, né? Mas ele era dono do mercado, né? E ele serviu todos os seus irmãos, pois mandou mantimento para os irmãos, né? Voltar à casa do pai, trazer o pai, morar no Egito, todo aquele tempo de fome. E eles vieram, né, todo ali para o Egito, viveram ali, né? Jacó morreu, José morreu no Egito. E ele falou para os irmãos que eu sou José, aqueles que vocês venderam lá atrás. E os irmãos ficaram surpresos, né? Mas ele falou assim, não fiquem, né? Porque foi propósito de Deus para mim vir na frente de vocês para que ninguém perecesse de fome. Que lindo, né? Então, irmãos, sonhos, comprometimento, sempre tem um propósito. Quando a gente olha para trás, quando Deus levantou Noé para construir uma arca, quando Deus levantou Davi para enfrentar o Golias, sempre tinha um propósito de salvar vidas, né? Noé fez a arca lá com o propósito de trazer, né, a família. José também, Deus teve o propósito de José foi para que o pessoal não morresse de fome, que as vidas que tinham ali fossem preservadas. Então, sempre quando Deus tem um propósito na tua vida, Ele tem um propósito para salvar vidas. E hoje, o que eu entendo, hoje nós estamos aqui como igreja, né? Nós estamos aqui como igreja, nós estamos aqui, né, sempre buscando a melhorar e que vidas venham se render, né, a Cristo, que haja salvação, né, que ninguém se perca, mas que todas venham ao arrependimento. E é uma continuidade até hoje, né, de vidas. Sempre o propósito foi vidas. E eu louvo a Deus, porque ontem, a hora que eu estava orando, né, eu comecei a chorar na presença de Deus. E eu peguei e falei com o Senhor. Falei, ai Senhor, por que eu? Eu tenho meu sotaque, que até hoje eu não me defini ainda de onde que eu sou. Eu era do Paraná, o pessoal perguntava assim para mim se eu era gaúcha, se eu era catarinense. Eu vim para cá, percebi que os gaúchos não falam que nem eu.
Fui para Santa Catarina, percebi também que os catarinenses não falam que nem eu. Falei, Jesus, eu sou estrangeira, né? Não sou daqui, meu país não é aqui mesmo, né? Mas confesso que quando eu cheguei lá eu fui com o Gessé foi ministrar lá na fronteira, esqueci o nome da cidade agora, aí eu me identifiquei lá. O pessoal fala, só que eles falam mais esse puxuê mais do que eu ainda, né? E eu não sei me falar direito, às vezes eu erro. E eu ontem orando, perguntando para o Senhor, o porquê que Ele me escolheu. E eu, olhando para trás, olhando a minha trajetória, eu já tinha estudado, já tinha lido, eu me vi na vida de José. Eu passei pela cisterna. Só que o que eu tenho pedido para Deus é que o que eu vi nessa história de José, que nem a cisterna, nem a prisão, fez com que José deixasse de cumprir o que Deus tinha para ele. E lendo essa história, eu vi, pelo que eu entendi da história, o que Deus me revelou, que na história de José não teve ferida, ele não deixou ferida aberta. Mas quando eu olho para a minha história, abriu uma ferida no meu coração. A cisterna, a prisão abriu uma ferida no meu coração. E ontem, quando eu orava, eu nem tinha palavras, eu chorava e falava para o Senhor: Senhor, eu me vejo na vida de José, mas eu não quero carregar essa ferida para o resto da minha vida. Que isso tem feito eu sofrer. O Gessé não vê, mas eu choro. Tem dias que eu estou em casa lá e eu estou chorando. Muitos conhecem a minha história, eu já compartilhei. E eu orando ali, eu pedia para o Senhor que eu queria uma mudança. Eu quero abrir meu coração para vocês. Que a cisterna deixou ferida. E eu sei que o propósito que Deus tem na minha vida, essa ferida não pode continuar aberta, ela tem que cicatrizar. E quando eu levantei da minha oração, eu me sentia mais forte. Porque tem dias que eu me sinto fraca, eu só falo para o Senhor, Senhor, hoje eu estou tão fraca, me ajuda, me dá graça. Como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal, quando eu vejo, eu estou fazendo. Às vezes a gente quer fazer as coisas e no fim não dá certo. Mas eu sei que é um caminho que Deus está fazendo, como fez com José. Um aprendizado, né? Como ele passou ali na casa de Potifar para aprender, na prisão para aprender. E Deus começou a ministrar tudo isso no meu coração. E eu orando, pedindo para Deus que eu quero que tudo que Deus tem para mim, eu quero que se cumpra. Independente do que seja. Eu quero que Deus cumpra, que não seja eu que venha fazer com que isso não seja cumprido na minha vida, porque muitas vezes Deus deixa de cumprir algo, não é que Deus não quer e não vai fazer, Ele deixa de cumprir algo porque é a gente mesmo que impede que Ele cumpra algo na nossa vida. É Ele a gente que impede de Deus cumprir o propósito que Ele tem. E eu orando ali, pedi para o Senhor, pedi para Deus que mudasse, né, o meu jeito de falar. Que às vezes eu, assim, no afã, assim, eu falo as coisas, depois eu me arrependo, eu me sinto mal. E eu falando para Deus, né, que eu não quero machucar as pessoas, que eu só quero que a minha boca seja só para abençoar as pessoas.
Porque a palavra que nós ouvimos domingo foi muito forte. Que a mesma boca, ela não pode abençoar e amaldiçoar no mesmo tempo. E eu comecei a abrir meu coração para Deus. E confesso, igreja, que hoje eu levantei e como sempre, né? Sempre precisa dar alguma coisa errada no dia nosso, né? O dia nosso nunca é perfeito, de você chegar no final dele e dizer assim, hoje saiu tudo do jeitinho que eu queria, né? Bom se fosse assim, mas não é. E quando eu fui, né? Veio na minha mente assim, mas a minha alegria não tá nisso. A minha alegria vem do Senhor. A minha alegria está no Senhor. E eu já senti assim que eu comecei a mudar. Porque antes eu não pensava assim. Eu me entristecia e meu dia era um dia, né? Às vezes vocês me veem eu rindo, dando risada aí. Mas às vezes só Deus sabe o meu coração. E hoje eu já vi que Deus já começou assim mudar, porque quando a gente dobra o joelho e quando a gente pede para Deus uma mudança e você toma a decisão, porque não adianta a gente pedir uma mudança para Deus e você não tomar a decisão. É a mesma coisa de você ficar batendo, tem um dizer no Paraná assim, que a gente fica dando murro em ponto de faca. Então, quando você pede algo para Deus, uma mudança, a gente tem que pedir e tem que ter atitude de mudar. Porque senão a gente vai ser o resto da vida a mesma coisa. E eu pedindo a Deus, eu falei, Senhor, eu quero mudar. Isso não está me fazendo bem. Eu preciso que o Senhor trabalhe no meu coração, que o Senhor cura feridas que ficou de algo que eu passei e me marcou e me machucou. E hoje eu vi que Deus, quando a gente chega nele de coração, não é de boca, é de coração, porque Deus, ele não resiste um coração quebrantado. Quando você dobra o joelho e se quebranta diante de Deus, tudo muda na tua vida, tudo, até aquilo que você acha que é impossível mudar, Deus, ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite. A palavra que Deus colocou no meu coração. É uma história linda, que muitos de vocês já, com certeza, já ouviram essa história, né? Se eu for perguntar aqui, eu tenho certeza que todos vão levantar a mão, todos já ouviram essa história de José. E essa história me ensinou muito nesse tempo que eu comecei a ler e comecei a estudar ela. E eu quero para mim. Talvez aqui nós temos líderes, pessoas que estão, né, fazendo curso de liderança. Talvez não é um púlpito que Deus tem para você. Talvez não é o louvor que Deus tem para você. Talvez não é nessa área que Deus vai te usar. Pode ser isso, mas talvez não pode. José não foi um pregador. José, ele foi um governador. Talvez Deus tenha um governo para você. Talvez Deus vai usar a tua vida para ganhar outras vidas. E muitos nem vão ficar sabendo. Às vezes vai ser lá no secreto, teu e Deus e a pessoa que você ganhou para Ele. Mas entenda que você tem um propósito. Que primeiro Deus te escolheu. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus que te escolheu primeiro. E se você está aqui hoje é porque Ele te escolheu e Ele te ama. Busque de coração. Abra teu coração para Deus, peça mudança. Se torne uma pessoa melhor. Quando eu ouvi aqui, eu tenho falado com o Gessé, que eu sento ali e eu tenho pedido muito para Deus que o meu coração seja uma terra fértil, que é onde a palavra dele caia e frutifique, cresça e frutifique. E quando eu vi o Felipe
que esteve cantando aqui esses dias, falando sobre sal da terra e luz do mundo. Eu ouvindo ele falar aquilo, e quando ele disse assim que o sal ele não é percebido, a não ser que você esqueça ele, a não ser que você esqueça de pôr ele na comida, aí ele vai ser lembrado. Ao contrário, ninguém percebe, ninguém corre atrás de sal, ninguém até esquece. E Deus mostrou no meu coração claramente que às vezes a gente acha que a gente não é nada aqui nesse mundo. Mas Deus falou assim comigo: deixa eu tirar vocês aqui desse mundo. Que a diferença eles vão sentir, como a gente sente quando uma comida não está com sal. Então eu vejo que, mesmo que você às vezes acha que você não está fazendo diferença, você está fazendo diferença. Você está fazendo a diferença, e Deus conta com você para essa diferença. O mundo ele precisa de nós. Ele precisa. Tem pessoas morrendo. Esses dias eu estava em casa e de repente eu recebi uma notícia. E eu fiquei muito triste com aquela notícia. Eu trabalhava numa loja e do lado tinha uma lan house. E tinha um menino que era dono da lan house, um menino novo, devia ter uns 30 e poucos anos, a mulher grávida, esperando o primeiro filho, um sonho pela frente. E quando de repente eu vejo uma notícia que ele tinha se matado. E eu comecei a pensar: Senhor, mas o que leva uma pessoa a tirar a própria vida? Um menino novo. E eu comecei a pensar naquilo e comecei a ver o mundo que nós estamos vivendo hoje, né? Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas passando por momentos difíceis, né? E nós, como igreja, podemos fazer a diferença na vida dessas pessoas, né? Conversar com essas pessoas, falar com essas pessoas, né? Mostrar o Deus que a gente serve. Que a Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas é para nós ter bom ânimo, né? Que Ele venceu. Então Ele venceu por nós. Então nós temos bom ânimo. Nós passamos pelas adversidades, mas nós temos bom ânimo. E eu me alegro quando eu vejo esse versículo, porque ele faz de nós mais forte, né? Porque nós sabemos em quem nós temos crido, né? Ele é a nossa força. A Su mostrou que o meu tempo já esgotou. Eu quero pedir para vocês se colocar em pé. E eu não vou pedir para vocês virem aqui na frente, mas eu quero que vocês coloquem diante de Deus o sonho que você tem. Sonho que muitas vezes, diante da visão, se torna impossível. Sonhos que vocês muitas vezes olham assim e falam: não, isso não vai acontecer. Eu quero que você coloque agora diante de Deus esse sonho. Eu sei que Deus tem propósito e que Deus quer fazer de nós mais do que vencedores. Coloque esse sonho, independente do que você vai ser. Se você vai ser governador, se você vai ser um pregador da palavra, que você vai ser reconhecido no mundo, no Brasil, se você vai ser uma cantora, um cantor, independente de que seja o teu sonho, coloque diante de Deus. Quero orar por você nessa noite. E o Deus que realiza sonhos vai estar olhando por vocês. Senhor meu Deus, na tua presença, Pai, nessa noite, eu quero te louvar, eu quero te adorar. Pelo que tu já fez por nós, Pai. Pela tua morte na cruz do Calvário. Que é por ela que nós estamos aqui, Jesus. O Senhor nos resgatou. E hoje nos dá o privilégio de servirmos a Ti, de ser filhos de Ti.
quero colocar a tua igreja, Senhor, na tua presença. Cada coração, Senhor, cada sonho. Eu não conheço, Senhor, os sonhos dos meus irmãos, Pai, mas tu conheces. Tu sabes, Senhor, qual é o propósito que o Senhor tem para esses sonhos, Pai. E que esses sonhos venham ser realizados, Senhor. Que nem cisterna, que nem prisão venha fazer com que esses sonhos, Senhor, não seja realizado, Pai. Mas que nós possa ser perseverando e perseverar em Ti, Jesus. Porque é de onde vem a nossa força, a nossa alegria. A nossa alegria não está no homem, a nossa alegria, Senhor, não está no dinheiro. Nossa alegria não está, Senhor, nas coisas desse mundo. A nossa alegria está em Ti, Jesus. Coloco cada um, Senhor, na Tua presença, pois Tu és realizador de sonhos, Pai. Contempla a Tua igreja, Jesus, e eu oro pela Tua igreja, Pai. Eu tenho orado, Senhor, que o Senhor nos dê uma igreja cheia do Teu poder, cheia da Tua unção, e que o Senhor venha acrescentar aqueles que hão de ser salvos, Pai. E que o Teu nome seja glorificado, Senhor, aqui em Gravataí, em todo o Brasil e todo o mundo, Pai. É isso que nós queremos. Declarar que só o Senhor é Deus. Declarar que só o Senhor é Deus. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te exaltamos. E eu quero dizer, Senhor, nessa noite que nós Te amamos, Pai. Acima de todas as coisas, Pai, nós Te amamos. Tu és prioridade, Senhor, nas nossas vidas. E se nós estamos em pé, Senhor, é porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor nos tem dado graça. Continua nos abençoando, Senhor. Continua abençoando a Tua igreja, Pai. Tira todo desânimo, Senhor. Tira, Senhor, toda tristeza, tudo aquilo, Senhor, que vem para nos entristecer, caia por terra. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. É que eu peço, Jesus, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele ruge, ele ruge, ele ruge neste lugar. Ele é a estrela da manhã. Ele é a estrela da manhã. Ele brilha, ele brilha, ele brilha neste lugar. Ele é o leão de Judá. Ele é o leão de Judá. Ele